Hello, people! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou começando o vídeo assim de cara limpa porque eu resolvi reunir duas sugestões de duas leitoras em um único vídeo. A Karine Santos, que já me acompanha há algum tempo, me deixou uma mensagem lá no Instagram pedindo para que eu ensinasse a fazer uma maquiagem mais simples pro dia a dia, mas que eu não fizesse tudo correndo, porque ela vê muitos tutoriais e na maioria dos tutoriais da maioria das pessoas, todo mundo ensina tudo muito correndo, não é sem paciência, mas é muito rápido, e aí ela não consegue pegar essas dicas. E aí ela pediu para que eu fizesse um tutorial um pouquinho mais lento, e tenho a Gemima, que me acompanha também há bastante tempo, que é estudante de pedagogia e eu sou formada em pedagogia. E aí ela pediu que eu falasse um pouquinho também sobre o que significa fazer pedagogia, sobre a faculdade, sobre o campo de trabalho da área. Então, meu povo, eu resolvi unir os dois temas e agora vai começar um maquia e fala. E aí eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu faço pra ir trabalhar. Enquanto isso, vamos batendo um papo sobre pedagogia. Eu vou começar usando o minha faixinha, né, de cabeça. Eu não sei qual é o nome exato disso, mas eu gosto de usar isso para prender o cabelo de uma forma não agressiva, sem marcar o meu cachinho, né? Porque isso aqui, ele vai aqui em cima na cabeça, ó. Cadê? Esse pedaço aqui que é o velcro, vem por cima. Ó. E aí aqui, ó, eu prendo a outra parte. Aí o meu cabelinho não fica caindo na minha cara e eu também não fico com o meu cachinho desfeito. Então, vamos começar. Vou começar mostrando pra vocês a base que eu uso. Essa base é da Dylos, tá? Ela é a base de silicone e eu gosto muito dela porque ela tem alta durabilidade. Então, vou começar espalhando a base no rosto e vou começar falando pra vocês que eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, vulgo UF, que é uma faculdade federal aqui do Rio de Janeiro, né? Eu me formei em 2013, meu Deus do céu, quase que não sai, gente, muito tempo que eu me formei. Me formei em 2013, tá? A minha faculdade, ela tem 9 períodos, o que dá um total de 4 anos e meio. Eu, porém, me formei em 5 anos, porque eu trabalhava e estudava. E aí eu deixei o último período para poder me dedicar única e exclusivamente à monografia. Porque sim, na minha faculdade, a gente precisa entregar uma monografia como trabalho final. A gente não precisa defendê-la para uma banca, mas a gente precisa entregar no último período. E aí a minha monografia foi na área de História da Educação, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de História. E aí a minha faculdade minha monografia foi nessa área. Mas vamos lá, quando eu comecei pedagogia, na verdade foi o 2º ano que eu prestei vestibular, porque na minha época ainda não tinha Enem, era só vestibular mesmo. E aí eu não sabia exatamente o que fazer. No primeiro ano eu botei direito pra tudo, porque os meus pais são advogados. E aí eu achava que porque eles são advogados eu tinha que fazer direito. Não passei no vestibular, nem preciso dizer que eu fiquei arrasada, né? Porque eu não passei pra vestibular nenhum. Mas, como eu ainda era muito novinha, eu tinha 17 anos, ainda dava tempo de correr atrás do prejuízo. Então eu fiz 1 ano de pré-vestibular. Meu pai, felizmente, pôde pagar um cursinho pra mim, pra eu estudar. E aí eu estudei a beça e falei que eu não ia fazer vestibular novamente pra direito, porque não era aquilo que eu queria fazer de fato. Eu estava meio que sendo pressionada a fazer direito por causa dos meus pais. E aí eu comecei a pesquisar outras áreas, né? Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu não queria fazer nada relacionado à área de exatas, porque, gente, eu sempre fui muito péssima em matemática, muito mesmo. E comecei a pesquisar.
Nessa pesquisa eu conheci uma pessoa que cursava pedagogia. E aí ela foi me explicando quais eram as áreas de estudo. E aí eu fui pra internet, naquela época já tinha internet, tá? Aí eu fui pra internet pesquisar sobre o assunto e achei interessante, achei o mercado de trabalho legal e falei assim, é isso aí que eu vou fazer. Nessa mesma época estava começando aqui no Rio também as faculdades de turismo. Então, na época a gente tinha 4 grandes universidades públicas, a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, e UF, Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói. Na Unirio foi a única que eu coloquei, só tinha turismo na Unirio, então eu coloquei turismo na Unirio. Na UERJ eu coloquei direito, pra, né, dar uma satisfação para os meus pais. E na UFRJ e na UF eu coloquei pedagogia. Então, Karine, olha, você viu, né? Eu aplico a base com pincel flat top. E aí eu vou dando, a princípio, batidinhas até a base aderir toda a pele. E depois eu venho, ó, só fazendo esse movimento para não ficar riscado. E dar um polimento à pele, ó. Completinha. Agora eu venho com corretivo, que eu sempre uso corretivo. Eu não tenho olheiras assim muito profundas, mas eu gosto de aplicar o corretivo. E o melhor corretivo que eu já usei na vida é esse aqui. Esse aqui é o Natura Aquarela. A minha cor é 01. Já usei outros corretivos, mas esse aqui é o corretivo paixão da minha vida. O corretivo, gente, eu aplico ele... Quando é pra trabalhar, eu aplico bem pouquinho, tá? Eu só faço isso aqui. E aí eu espalho ou com o dedo ou com a esponjinha. Essas esponjinhas assim pequenininhas. Essa esponjinha aqui é da marca número 21. Ela está seca, mas eu posso usar ela seca ou úmida. Quando a gente usa ela úmida, ela fica um pouquinho maior, ela dobra de tamanho. E aí, eu me dediquei para o vestibular, né? Que eu realmente me interessou pedagogia. E passei, gente. E aí, eu passei bem. Eu passei, na minha época, em 13º lugar. Fiquei me sentindo. E comecei a cursar. Nas matérias de pedagogia, a gente estuda filosofia, a gente estuda história... didática, a gente estuda política, a gente estuda economia, a gente estuda as leis de educação, que no nosso caso é a LDB, né? Então eu posso dizer que eu gostava bastante das matérias que eu estudava. Eu realmente me dedicava para estudar porque eram coisas que eu gostava de estudar. Agora, depois disso aqui, eu venho selando com pó. E eu gosto de usar esse pó aqui da P&W. Esse pó, gente, ele é translúcido, só que o meu já está no final. Meu pozinho tá assim, coitado. E eu gostei bastante, assim, pra fazer pedagogia tem que gostar de ler, gente, não tem jeito, porque eu lia o tempo inteiro. E aí eu me dediquei bastante, tanto que assim, na época da faculdade, final de semana eu ia pra casa da minha amiga Michele. Um beijo, Mi. A gente ia pra casa da Michele fazer trabalho em grupo, né? Ou às vezes a gente ia pra casa da Adriana também. Porque tinha muito trabalho em grupo, muito seminário pra gente apresentar, mas eu adorava. A minha dedicação valeu a pena, porque assim que eu me formei, eu passei nos 2 concursos públicos para professora. E eu preciso dizer pra vocês que eu nunca na vida tinha pensado em ser professora antes de cursar pedagogia. Curioso, né? E hoje em dia eu simplesmente amo ensinar. Quando eu comecei a lecionar, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu conheci a Michele, que já era professora do município do Rio, minha amiga até hoje. Um beijo pra Mari, filha da Michele, a Mariana é fofíssima. Aí eu comecei contorno, gente. Eu sempre faço contorno. Deixa eu achar meu... Que também é da P&W. É esse aqui? É. Ó. Esse meu aqui tá bem quebradinho.
O contorno eu gosto de fazer com um pincel como esse. E pro dia a dia eu faço um contorno fininho. Foca a câmera. Aí eu faço um contorno que ele começa daqui, né? Pega aqui o início e o final da orelha e vem em forma triangular descendo até 2 dedinhos antes do canto da boca. A Michelle já era professora do município do Rio, então a gente conversava muito sobre como era dar aula, e aí eu fui me interessando pelo assunto. E aí depois a gente faz estágio, né? A gente faz uns estágios de observação, e no estágio eu me interessei cada vez mais. E aí, então logo que eu me formei eu fui convocada tanto para o estado quanto para o município e virei professora. E me dediquei para poder fazer o que eu faço da melhor maneira possível, tanto que até hoje eu estudo bastante o assunto, né? Eu parei porque assim, eu conto quantas vezes eu tô aplicando o pozinho no pincel. E é isso. E aí depois eu fiz minha pós-graduação em pedagogia empresarial e depois eu fiz psicopedagogia. O campo para pedagogia empresarial não é assim um campo extremamente aberto, é um campo mais restrito, mais fechado, mas não é impossível de se chegar nele, né? Mas é que eu realmente decidi, fazendo a pós-graduação, que aquilo ali não era o que eu queria para o resto da minha vida, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o tempo passar e eu gosto de lidar com pessoas. E eu trabalhei em escritório, eu trabalhei no Tribunal de Justiça do Rio durante 2 anos, enquanto eu fazia estágio. E às vezes eu entrava e não via a hora passar. E, gente, isso me incomoda profundamente. Eu gosto de estar em sala de aula porque, assim, a gente olha pela janela, a gente pode dar aula ao ar livre. Então, esse tipo de coisa que me agrada muito mais, sabe? Ó, vou usar esse blush da Maybelline. Esse blush, ele é bom porque ele fica bem discreto e não fica com aquele efeito chinelada na cara. Esse aqui é a cor dele. Ih, peraí, gente, sou louca, calma, faltou o contorno aqui no nariz. Como eu esqueci o contorno no nariz? Peraí, deixa eu pegar aqui meu pincel de volta. Porque sim, eu faço contorno no nariz sempre. Só que pra fazer o contorno no nariz, eu faço uma cara estranha, bem assim, ó. Não é bonito, mas funciona, porque aí você faz o contorno certinho aqui no nariz, ó. Vocês estão ouvindo o Jason falando com a Kate na cozinha, tá? Pronto, olha só como é que dá a diferença do contorno, né? A gente faz uma cara feia, mas é necessário. Não façam memes com essa minha cara, fazendo favor, tá? O blush, gente, eu gosto de aplicar ele sempre aqui em cima, tá? Das maçãs. Quando eu vou pra festa, eu uso iluminador aqui em cima do blush, mas nesse caso é uma maquiagem para trabalho. Então um pouquinho de blush, pra dar aquele, ó, com leves batidinhas, só pra dar aquele arzinho saudável. E aí, gente, quando eu comecei a trabalhar no município com educação infantil, e eu preciso dizer pra vocês que eu simplesmente me encontrei trabalhando com educação infantil. E quem me conhece jamais me imaginou trabalhando com educação infantil. Porque eu não trato as crianças assim que nem retardado mental, né? Eu trato criança que nem criança, gente. Eu não fico falando assim, ó, nenenzinho, ó, neném, por que você tá chorando? Não. Eu trato as crianças assim, por que você está chorando? Senta aqui, vamos conversar. Não falo com eles que nem a débil mental, né? Eu falo com eles direitinho, como tem que ser falado, né? E as crianças me adoram, sempre me adoraram. Tanto que no meu primeiro ano de município, eu peguei uma turma de educação infantil. As mães gostaram tanto do meu trabalho com as crianças que elas fizeram um abaixo-assinado na escola e pediram para que eu continuasse com as crianças na alfabetização. E aí eu continuei, foi muito legal porque eu tive um índice muito grande
de crianças alfabetizadas no final do ano, sabe? Eu saí com 95% das crianças completamente alfabetizadas esse ano e foi minha primeira turma de alfabetização, fiquei muito emocionada. Aí depois eu preferi não acompanhar mais, porque eu gosto dessa faixa etária das crianças bem pequenininhas mesmo. Agora, gente, ó, correção de sobrancelha. Vocês vão rir, mas o meu lápis tá desse tamanhozinho. Esse lápis aqui, ele é universal e ele é também da marca número 21. Normalmente, quando eu vou sair, eu faço uma marcação mais forte, mas nesse caso, eu faço mais levezinha, né? Porque é para trabalho. E aí eu prossegui com a turma e me encontrei. E aí logo depois eu também fui convocada para dar aula no estado do Rio de Janeiro. Só que no caso do estado, eu dou aula para formação de professores. Eu trabalho com um curso normal, que é um curso de formação de professores. Então eu também trabalho formando professores. Isso também é muito bacana, eu gosto muito, porque aí é um pouco mais técnico, né? Então eu posso demonstrar um pouco mais de conhecimento técnico e conteúdo, né? Aqueles conteúdos todos que eu aprendi na faculdade são os conteúdos que eu transmito para os meus alunos. E como ele é a nível médio, aí eu trabalho com adolescentes. Os meus alunos têm em média 17, 16 anos, entre 16 e 18 anos, quase sempre. Olha a diferença do preenchimento de sobrancelha, gente. Eu não vivo mais sem preencher a minha sobrancelha. E isso, assim, é bem rápido. Karine, normalmente eu faço essa maquiagem, assim, em 10 minutinhos. Como a gente tá batendo papo e como eu estou ensinando, aí a gente demora um pouquinho mais. Mas na prática fica tudo muito rápido. Aí voltando ao assunto, atualmente eu já não estou mais no município em sala de aula. Atualmente eu estou trabalhando na gerência de recursos humanos da 11ª CRE. E a 11ª CRE, parar para fazer uma pontinha no meu lápis, a 11ª CRE fica localizada na Ilha do Governador. O que significa CRE, gente? CRE significa Coordenadoria Regional de Educação. E ao todo nós temos 11 coordenadorias espalhadas pelo município do Rio de Janeiro. Eu trabalho na coordenadoria 11ª, que é a coordenadoria da Ilha do Governador. E atualmente eu trabalho lá na gerência, né, de recursos humanos. O que eu também gosto muito de fazer, porque a gente começa a enxergar o outro lado da moeda, né, que para as pessoas, para os professores, para nós estarmos em sala de aula, é preciso todo um trabalho por trás das câmeras, né, meu povo? Eu trabalho especificamente com o pagamento dos professores. Parei de falar porque eu preciso me concentrar um pouquinho. Trabalho especificamente com o pagamento dos professores e é legal a gente ver como funciona o outro lado da moeda. Pronto. Agora, eu sempre uso um iluminador. Mesmo para ir para o trabalho, eu passo de levinho. Esse aqui é da Maybelline, Highlight Sobrancelhas, vou mostrar para vocês. E eu aplico ele aqui, ó, abaixo do arco, bem de leve. Pronto. E aí agora eu aplico máscara de cílios. Normalmente quando eu vou trabalhar, eu não passo sombra nenhuma, tá? Eu preparo bem a pele, faço os contornos, blush e tudo, e só aplico um rímel, não aplico sombra, porque eu acho que fica muito
assim, né, pro trabalho. Tem que ser uma coisa mais discreta. Então eu aplico só o rímel, não, máscara de cílios, que é mais chique. Aí agora também é um momento que eu paro de falar, porque senão eu borro. Ó, pra aplicar a máscara, eu olho bem pra baixo e vou fazendo um movimento de zigue-zague. Ah, uma dica interessante que eu sempre faço, antes de aplicar a máscara, é pentear os cílios com essa escovinha, porque ele ajuda a separar os cílios, sabe? Ele vai separando e já vai preparando pra receber a máscara. Sério mesmo, gente, essa dica aqui faz muita diferença na hora que você vai aplicar a máscara. Não vi essa dica em lugar nenhum, tá? Pode ser que alguém já tenha dado essa dica por aí, mas essa dica foi uma dica que eu descobri, por enquanto, sozinha, antes que alguém venha dizer que eu tô imitando alguém. Não tô, porque eu não vi essa dica em lugar nenhum, tá? Se alguém tiver alguma outra dica, por favor, coloque aqui. Vamos lá. Aí agora, ó, venho de baixo pra cima, fazendo um movimento de zigue-zague. Próximo olho. Agora eu espero secar para poder passar nos cílios de baixo, porque eu sou mestra em borrar a máscara de cílios. Mestra. Enquanto isso eu vou escolher um batom. Gente, sério, toda vez o meu drama é escolher a cor do batom. Nesse caso, eu acho que eu vou acabar escolhendo uma cor neutra, sabe? Porque é difícil. Como é pro trabalho, vamos escolher... Deixa eu ver. Ó, vou usar esse aqui. Cada um com seu nude. Esse aqui é o caramelo. Eu ia falar chocolate. Não é chocolate, é caramelo da Dylos. Prontinho. Essa é a maquiagem que eu uso pra trabalhar, gente. Bem basiquinha. Bem rapidinha. É porque a gente ficou aqui batendo papo, né? Karine, deu pra você... Ih, peraí, que ainda falta passar o rímel embaixo, gente. Calma, que louca. Peraí que eu vou passar a máscara de cílios nos cílios de baixo. Porque eu adoro máscara de cílios, tá, gente? Agora a gente tira o trequinho da cabeça. Arruma o cabelinho. E pronto! Estamos de volta ao glamour. Então é isso, gente. Karine, eu espero que você tenha conseguido entender a maquiagem rapidinha, bem básica para trabalhar. Qualquer pergunta que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários. E eu só queria ressaltar pra vocês que a minha faculdade, gente, foi a melhor época da minha vida. Eu conheci as pessoas mais incríveis desse mundo, tanto que nós somos amigas até hoje. A minha amiga Yara, minha amiga Adriana, minha amiga Michele. Até hoje nós compartilhamos a nossa vida uma com a outra, né? E a gente fica feliz com as vitórias. Então, assim, foi uma época da minha vida que valeu muito a pena, apesar de todos os sacrifícios, apesar de todas as dificuldades, porque eu trabalhava e estudava, então eu acordava 5 horas da manhã para poder chegar no trabalho na hora. Eu ia dormir meia-noite, porque a minha faculdade era muito longe do meu trabalho. Eu morava na Ilha do Governador e a faculdade era em Niterói, outra cidade, mas com perseverança eu cheguei aonde eu queria, né? Então, se pode ficar alguma mensagem pra vocês, é essa, de vocês nunca desistirem dos sonhos de vocês,
porque a luta, apesar de intensa, de árdua, ela vale a pena. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho sobre o curso de pedagogia. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo nos comentários pra vocês. Curtiram a maquiagem? Curtiram o bate-papo? Então deixa aquele like maroto pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal pra ficar sempre por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui, meu povo. Vamos me ajudar a ficar rica, vamos? Né? Vamos me ajudar a ser mais uma milionária do YouTube? Porque sim, eu tenho o sonho de chegar a 1 milhão de inscritos um dia ainda, quem sabe, né? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!